Estamos aí já no finalzinho de ano. Eu tenho certeza, como o pastor disse, este final de ano, a partir de hoje, de agora, é um avivamento de Deus no nosso coração, amém? Prepara o teu coração, como diz Oséias, que a chuva de bênção do Senhor vem. Tem que estar com o coração preparado para receber isto. Olha, eu quero fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Eu creio que a resposta ela é 100%. Você gosta de receber presentes? O maior presente que eu gosto de receber é quando eu chego em casa e minha esposa diz assim para mim, ó, do nada, olha, tem uma costela assada no forno e tem uma coca na geladeira. Você fala, mas pastor, isso é surpresa. Eu falei, não, é presente. É um presente maravilhoso. Esses dias eu ganhei um presente fantástico de um aluno meu da faculdade, que é uma paleta de cordeiro bem temperadinha, com as especiarias. Ele falou, pastor, um presente para você. Eu falei, rapaz, isso aqui é preciosidade. É irmão Rogério da igreja de Astorga. É da igreja de Astorga. Mas, falando em presente, tem um presente que marcou a minha vida, dentre vários presentes, mas tem um que marcou muito a minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu sempre brincava com meus colegas, meus coleguinhas, que eram da igreja católica, e nós brincávamos lá de lutinha, de futebol, aquela coisa de criança. Mas depois de brincar disso, nós brincávamos de culto, fazer culto. E eu lembro de ter feito um violão com uma tábua. Peguei uma tabuazinha, fiz um violão, coloquei uns preguinhos e coloquei aquelas linhas de pescar. E fiz um violão. E o meu avô, ele tinha chegado do trabalho e viu. Nós lá com aquela brincadeirinha, sabe? Tá tocando aquele violãozinho lá, com aquela cordinha de pescar, né? Com aquela corda de pescar. E um belo dia eu cheguei do colégio. Dias depois, cheguei do colégio e meu avô falou assim, olha, comprei um violão para você. Era um violão com corda de nylon, né? Aquilo foi um presente que marcou a minha vida. Você deve ter recebido o presente. Agora eu quero falar com você sobre um presente especial. Eu quero falar com você nesse dia sobre um presente especial que Deus tem para você, que é a graça dele, que é a graça de Deus. Preste muita atenção, porque é muito importante. Tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com o momento que você está passando. Tem a ver com uma porta, com uma oportunidade que Deus está lhe dando. Uma porta que está se abrindo para que haja transformação ou para que haja fortalecimento. Agora preste atenção. Uma das definições para o conceito da graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar, como o nosso pecado merece, como de fato nós merecemos. Graça é a benevolência de Deus, ou seja, é a bondade de Deus que nós não merecemos. Graça é a iniciativa de Deus posta em ação a favor do ser humano, de modo que este ser humano, homem ou mulher, possa ser salvo. É Deus, graça é Deus oferecendo ao ser humano a salvação que ele jamais poderia conquistar, comprar ou adquirir de qualquer outra forma. A graça começou, meu irmão, no jardim do Éden, quando Deus sacrificou um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, como diz Gênesis 3, 21. Deus, ele poderia ter acabado com a humanidade ali, naquele instante, naquele momento. Ele poderia ter acabado com tudo ali, por causa da desobediência. Entretanto, ao invés de destruí-los, o Senhor escolheu fazer um caminho, por sua graça, escolheu fazer um caminho para que pudessem renovar o seu relacionamento com Ele. E esse padrão, como nós podemos ver no Antigo Testamento, esse padrão de graça, esse caminho que Deus colocou, continuou durante todo o Antigo Testamento. Quando Deus instituiu os sacrifícios de sangue, como um meio para expiar
os homens pecadores. Agora, não foi o sangue desses sacrifícios de animais que purificou os pecadores, mas foi a graça de Deus que perdoou aqueles que confiaram nele, como diz a Bíblia. Hoje, no dia de hoje, a morte e ressurreição de Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores, é a principal evidência da graça de Deus. E esta é a razão porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, preste atenção, enfatizou, deixando bem claro, que os judeus buscam sinais, e os gregos que buscavam sabedoria. Mas a mensagem da cruz, a mensagem dessa graça, que tanto para judeus quanto para gregos era escândalo, ou seja, era loucura. Como eles diziam, isso é loucura, porque é uma insanidade divina o fato de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus que está acima de cada um de nós, se achegar ao ser humano, se humilhar de tal forma. Por isso é loucura, por isso é o insensato amor de Deus. Graça é o insensato amor de Deus que se esvaziou-se, tornando homem, vivendo, morreu, ressuscitou e traz para mim e para nós hoje essa mensagem de graça. Isso nós chamamos de graça. Um dos exemplos dessa loucura que parava na mente dos próprios judeus e também dos gregos, está com base no fato da própria parábola de Jesus, aonde o próprio Jesus diz que o tal pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Aí diz, isso é loucura, isso é insanidade de Deus, insanidade divina, abandonar 99 e ir atrás de uma. Aquelas 99 ficou desprotegidas? Não, aquelas 99 estavam alimentadas, estavam supridas, completamente protegidas. Mas ele foi atrás daquela doente. Isso é graça de Deus, é graça que extrapola. Também o fato de ser um escândalo é a graça de que Jesus se despiu do seu reinado, Jesus se despiu completamente da sua soberania, tornando-se homem como eu e você, tornando-se gente como eu e você, vivendo neste mundo. A graça também, além de tudo isso que eu citei aqui, que eu falei para os irmãos, a graça também, ela é na prática. Ela é na prática, guarde isso. O que o apóstolo Paulo define em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Que a graça é como uma força, é como uma capacitação que traz ânimo, que traz motivação, que capacita o ser humano a ter gana, a ter ousadia para superar o que for, passar o que for. Como ele declara isso e deixa isso bem claro, bem evidente, como podemos ver no texto. Olha o que ele diz lá. Mas pela graça de Deus, ele fazendo essa declaração, pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que o esteve capacitando a enfrentar o que ele enfrentou, a encarar as lutas que ele encarou, a encarar todos os tipos de ameaça que ele estava encarando ali naquele momento. Agora, principalmente, o fato de que a graça o capacitou ele ser o que ele era ali naquele momento, naquele instante. Um homem transformado, um homem completamente mudado, com a mente modificada por Deus, modificada por essa graça. Então a graça, ela é essa capacitação, essa é a força que nos move, essa é a força que nos faz viver firmes no Senhor. E quando eu olho para a minha própria história e eu vejo que desde os 9 anos de idade, quando eu declarei a Jesus que eu seria dele, custe o que custava, passasse o que passasse, até hoje o que me sustentou não foi a minha força, foi a graça de Deus. A graça de Deus que traz essa capacitação.
Nenhuma outra religião no mundo apresenta o conceito da graça como podemos ver no cristianismo, como podemos ver no Evangelho, através da qual o próprio Deus, Ele paga o preço da nossa salvação e nos oferece gratuitamente acesso a ela. Esse é o presente de Deus. É o presente que Deus tem para você. É o presente que Ele está te entregando nesta noite, que Ele está te entregando nesse dia, que Ele está dizendo, está aqui o meu presente para você. A graça, eu já fiz tudo por você. É aqui esse presente, essa capacitação. Agora, tem algo muito importante pela qual você precisa fazer, que é diferente de ser convertido a uma religião, que é diferente de ser convertida a uma instituição, que é o que o texto de Isaías nos conclama e nos chama. Eu quero ler juntamente com os irmãos esse texto, e é daqui que nós vamos meditar sobre esse presente de Deus, esse presente especial de Deus para você. Olha lá o que diz o texto, acompanhe comigo. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Vejamos o que podemos aprender com este texto a respeito da graça como presente de Deus para nós. Através desse texto, através aqui do profeta Isaías, ele apresenta claramente como é que nós podemos nos apropriar deste presente especial da graça de Deus e como Ele a apresenta. Em primeiro, a graça de Deus é para todos que a anseiam. A graça de Deus é para todos que a anseiam. Algo tem que ficar bem claro aqui, amigo e amiga, irmão e irmã, é que a graça de Deus não está limitada ou condicionada a um povo específico. Ela é direcionada aos que querem. Aos que querem. Isaías 65, versículo 2 e 3, está claro lá. Deus dizendo que foi buscado por um povo que ele não conhecia, e o próprio Deus diz, olha, eis-me aqui, eu estou aqui, estendido a minha mão para lhes abençoar. A graça de Deus não está condicionada a um povo específico, ela é direcionada aos que querem, aos que anseiam, aos que estão mergulhados no poço da culpa, aos que não conseguem sair, aos que estão presos no passado e não conseguem prosseguir, aos que já tentaram de tudo, passaram por todos os mecanismos religiosos e não conseguiram se satisfazer e continuam vazios. Enfim, a graça de Deus, ela é para todos, ela é para mim, é também para você, e é por esse motivo que Deus faz este convite.
Venham todos vocês que estão com sede, todos vocês que anseiam, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ele faz um convite: vinde, venham. Você que está com sede, você que está ansioso, você que está ansiando por uma novidade, que está ansiando por uma transformação, que já não consegue aguentar mais o peso da culpa, que já não consegue aguentar mais o peso do passado, que já não consegue mais ter forças para se levantar, para prosseguir, para superar uma tragédia. Venham. É um convite que ele faz a todos. A graça está disponível a todos os necessitados de todos os tipos. É o convite de Deus demonstrando que o evangelho ele é aplicável ao mundo inteiro. E o convite aqui é para que as pessoas aceitem a sua salvação. É que as pessoas aceitem essa capacitação. E ele começa falando aqui de uma forma bem metafórica, usando uma expressão comum no dia a dia humano. E ele usa aqui, ele fala que é uma compra sem dinheiro e sem preço. Usando aqui um paradoxo divino. Porque você compra sem dinheiro. Este comprar que ele diz aqui, se refere ao querer. Se refere a uma decisão pessoal. Tudo que é necessário é que as pessoas venham e tomem posse da graça que o Senhor lhe oferece. Do vinho, do leite, representando aqui uma satisfação completa. Porque todos aqueles que o anseiam, o que ele está dizendo quando recebe dessa graça, tem um contentamento, tem uma satisfação completa. Isaías 55:1, ele enfatiza novamente: todos vocês que estão com sede. Meu irmão e minha irmã, você que está com sede de justiça, de ser transformado, de ser mudado, de não aguentar mais o vazio, é o convite de Deus a você. Essa graça, esse presente está disponível. A graça de Deus é para todos que desejam, para todos que querem. Agora, como é que você desfruta dessa graça? Olha, a graça de Deus é desfrutada mediante a fé. É somente mediante a fé. Como nos diz a Bíblia em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé aqui está relacionado a se lançar, a se envolver, a aceitar aquele que já nos aceitou, aquele que já te aceitou. Antes de você aceitar a Deus, Deus já te aceitou. Antes de você ir a Ele, Ele já foi até você. É assim que é a graça de Deus. Agora, pela fé, você então mergulha de cabeça. Pela fé, você então se envolve. Pela fé, você então se entrega. A continuidade da graça de Deus em nossas vidas depende do exercício de nossa fé, de nossa resposta positiva à salvação que nos está sendo oferecida. E a única coisa que Deus pede de nós é esse envolvimento, essa aproximação que envolve vida de oração, de devoção, da palavra de Deus e de total consagração a Ele. É o que Deus pede de nós. Se achegue. Venham, você que tem sede, se achegue. E você se achega através dessa devoção especial. Através da oração você ganha intimidade com Ele. Através da devoção da palavra, a fé começa a ser gerada cada vez mais dentro do seu coração, cada vez mais fortalecida. A fé vem pelo ouvir e do ouvir da palavra de Deus, como diz a própria Bíblia. É dessa aproximação, o próprio escritor de Hebreus,
Ele deixou isso bem claro, que nós devemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus para receber livramento, socorro em ocasiões oportunas. Deus, Ele distribui a sua graça e misericórdia à medida que é aceita pela fé. À medida que você a receba, que você a mergulhe pela fé. Eu pergunto, você responde para você mesmo, você quer essa graça para você? Você quer essa capacitação? Porque tudo depende de você escolher. Porque se tem algo que Deus jamais vai fazer, é extrapolar a vontade humana. Jamais Ele vai fazer isso, de violentar a vontade humana. Ele vai respeitar a tua decisão. Ele vai respeitar a minha decisão. Mas essa está disponível. Está diante de você. Ele está dizendo, olha, tem um presente para você. A única coisa que você tem que fazer é tomar posse pela fé. Pela fé. Segundo lugar, a graça de Deus é certeza de vida abundante. É certeza de vida abundante. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque ela dá àquele que se apropria dela plena satisfação na vida, como nós já vimos. Por isso, Isaías afirma, fazendo também, através dessa afirmação, fazendo também uma advertência e apontando para aquilo que realmente importa, aquele que quer, aquele que anseia essa graça. É que ele deve se interessar, aquele que busca uma razão para viver. Em Isaías 55, 2 e 3, nós lemos e podemos ver lá. Ele diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o teu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dei-me ouvidos. Olha Deus dizendo, dei-me ouvidos e venham a mim. Venham a mim e ouçam-me, para que a sua alma viva. Para que a sua alma se satisfaça. E ele aqui afirma, farei uma aliança eterna com vocês, que a minha fidelidade prometida a Davi, que a fidelidade de um renovo. Isaías se refere aqui a uma vida sobrenatural, experimentada apenas pela graça de Deus, que, como nós já vimos, é recebida pela fé, que é uma aliança eterna de Deus através de Jesus, o descendente humano de Davi. Jesus é essa grande credencial. Muitos, e quando aqui diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Porque muitos, eles tentam gastar a vida, buscando a vida, naquilo que não e jamais irá conseguir suprir o vazio que habita a alma. Buscam, como eu já disse, em religiões. Buscam essa satisfação se entregando às vezes para as imoralidades. Buscam essa satisfação achando que ter muito dinheiro irá resolver o vazio da alma. Achando que ser uma celebridade irá resolver o grande problema interior do ser humano, que é a solidão, de estar, às vezes, em volta de muita gente, mas mesmo assim se sentir só. Gastam tempo, gastam a vida naquilo que não se satisfaz. Essa é a advertência que ele está falando. Mas ele diz, olha, agora ouçam, venham a mim. O que ele está dizendo? Olha, pare com isso. Pare de ficar buscando se satisfazer em coisas que são superficiais, que não vai tratar o interior. Pare com isso. O que ele está dizendo agora é hora de você vir a mim. E você vai encontrar alimento bom. Você vai encontrar substância. Você vai encontrar algo que de fato irá lhe satisfazer.
E este algo está na própria pessoa de Jesus. O próprio Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, ele declarou, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Será saciado. Será capacitado. Querido irmão, querida irmã, quando temos conexão com Jesus, toda essa verdade da palavra de Deus se torna realidade da nossa vida. Felicidade e satisfação. Lembrando que essa felicidade e essa satisfação não tem a ver com a circunstância. Porque mesmo em meio a circunstâncias difíceis, haverá no coração daquele que se alimenta de Jesus, que tem Jesus como um centro, mesmo diante de situações difíceis, terá satisfação e terá a verdadeira felicidade. É desse alimento que Jesus está dizendo. E até mesmo os discípulos, porque logo após Jesus declarar isto, Jesus fez um desafio diante de 70 homens. Ele diz: olha, quem quer de fato me seguir, me siga. Quem não quer pode ir embora. A maioria foi. E um dos discípulos disse: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu és o verdadeiro alimento, aquele que satisfaz, aquele que traz a verdadeira felicidade. E só experimenta aquele que quer ser ensinado por Jesus. Só experimenta aquele que é humilde, que é disposto a aprender de Jesus, aquele que anda em mansidão com Jesus, que chora sem medo, que ama sem reserva, que deseja a justiça mais de qualquer saber e aceita sobre si a justiça humana sem transformá-la em ódio contra os céus, mas antes com gratidão ele caminha e exulta no seu Deus. Pois é da experiência do existir em Cristo e com gratidão, não importando a circunstância, que nasce o contentamento, onde Deus seja tudo suficiente, onde a suficiência de Deus na vida daquele que se alimenta dele, que vai a ele, que toma posse desse presente, é a raiz da verdadeira paz. É por isso que Jesus, ele declarou em João 7,38, ele diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ouça, e a tua alma viverá. Fluirá rios de água viva. É tribulação de todos os lados, circunstâncias de todos os lados, mas há algo dentro de você fluindo, há algo dentro de você lhe fortalecendo, há algo dentro de você lhe motivando. Este algo é o que? É a presença da graça de Deus no teu coração, te capacitando a continuar de pé. Mas só obtém isso quem de fato quer, quem de fato aceita, quem de fato se envolve. Quem de fato se envolve, quem de fato não é só ouvinte, mas é praticante. Quem crer em mim, quem se envolve comigo, como diz as Escrituras, o seu interior jamais ficará vazio, mas fluirá rios de água viva. Haverá vida e não morte, haverá esperança e não desesperança. Haverá certeza de vida eterna. Em terceiro lugar, a graça de Deus está disponível por um tempo. Esse presente Deus está lhe dando, mas ele tem um tempo, ele tem um prazo. Este prazo somente Deus sabe. Por isso que Isaías, o profeta, ao fazer esse convite ao povo de Israel, e esse convite se estende a mim e a você nessa noite, ele diz no verso 6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Esta expressão, busque o Senhor, ou clame por ele, significa o movimento do coração, significa esse impulso, significa esse lançar-se, com todas as suas afeições, na direção do Senhor. Por um lado, para ter
Jesus como Deus da sua vida, por outro, para gozar da sua comunhão e ganhar a sua ajuda. Por outro lado, refere-se a ser devotado a Ele, para honrá-lo e servi-lo e confiar nele. Querido irmão, esta graça está disponível apenas por um tempo determinado. Pelo término da dispensação dessa graça, o tempo de salvação gratuita de Deus vai terminar. E é isso que não levamos a sério. Não levamos a sério este convite de Deus, essa advertência de Deus. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. E a advertência é porque vai chegar um dia que você não vai encontrá-lo mais. Vai chegar um dia em que a tua mente não conseguirá enxergar isto, porque se cauterizou. Ou também, ela pode terminar com a sua morte. Como nós cantamos, né? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, é hoje Cristo, Ele quer te libertar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não se sabe se o dia de amanhã. Acompanhei um caso, certa vez, não vou citar nomes, mas acompanhei um caso, onde o indivíduo teve todas as oportunidades precisas para ser transformado. E um dia o parente desse indivíduo o levou à frente de uma igreja e disse aqui, fulano de tal, é a tua última chance, dentre as várias que você teve. Porque foram 20 anos, esse camarada brincando com a graça de Deus, brincando com a graça de Deus. E levou esse camarada numa quarta-feira e disse assim, olha, a oportunidade para você mudar de vida é agora. Ele disse, eu não quero. No outro dia, esse camarada foi assassinado. Com 4 tiros no rosto. Morreu de maneira trágica. A salvação dele é departamento de Deus. Não cabe a mim dizer. Mas ele teve a oportunidade. A morte pode terminar com a sua morte. E hoje é o dia oportuno. Pode terminar com a volta de Jesus. Como o próprio Jesus disse, olha, vocês vigiem porque eu posso voltar novamente. E aí não tem como mais. Não existe prova de recuperação na volta de Jesus. Fique bem claro, você lembra da prova de recuperação que a gente tinha? Não alcançava a nota, o professor vai ficar um tempo de férias aqui. Com Deus não tem prova de recuperação. Não existe purgatório. Ou é ou não é. Ou está ou não está. E é assim. Por isso, o profeta, ele fez essa advertência. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. E eu quero dizer uma coisa para você, ele está aí, na frente, dentro de você. É isso que está mexendo com você, é isso que mexeu com você nesse dia. É isso que fez com que você entrasse aqui. É esse chamado de Deus que está mexendo há tempos com você. E é Deus dizendo, vinde a mim, venha. E desfrute do melhor. Não deixe para amanhã. Em Jeremias capítulo 29, 13, o profeta faz essa advertência. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E ele prossegue, serei achado. Eu vou te achar, você será achado. Você vai receber cura para o teu coração, para a tua alma. Quem sempre vai adiando ou rejeitando a salvação do Senhor, pode perder a capacidade de crer e de receber a graça que está sendo oferecida gratuitamente. Em quarto lugar, e por fim, a graça de Deus convence o pecador a deixar os seus maus caminhos. A graça de Deus, ela capacita o homem, ela capacita a mulher a viver nos caminhos do Senhor.
Verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. A vida pecaminosa da pessoa separada de Deus é chamada de o seu caminho, como diz esse texto. Isto é o estilo de vida que essa pessoa escolheu para si, em vez de andar nos caminhos do Senhor. Por isso que Deus diz, volte-se para o Senhor. Agora, o que é mais marcante e revelador nesse texto, para mim, é que somente depois que Deus afirma a sua graça, como nós vimos ali, a sua graça inteiramente disponível para o pecador, disponível, é que ele o exorta a deixar os seus maus caminhos. Ou seja, Deus, primeiro ele apresenta a solução. E ele diz assim, olha, existe aqui uma capacitação. E a verdade aqui é que nenhum pecador, ele pode mudar sem a intervenção dessa graça. Preste atenção. A graça de Deus que lhe salva é a mesma que lhe santifica. É a mesma graça que capacita você a abandonar o seu caminho para viver no caminho de Deus. Não deixe o seu coração lhe enganar dizendo que a sua vida não pode mudar. Não caia nesse engano do diabo, porque o evangelho é transformação de mente, de vida, de postura, de comportamento, e isso a graça de Deus capacita. Não acredite na mentira do diabo que a sua vida não pode ser diferente, de que você não pode vencer as suas tentações e pecados, de que você não pode se libertar de hábitos que lhe entristecem e lhe destroem, que você não pode ser uma pessoa diferente para aqueles que você ama. Você pode mudar, você pode ser diferente sim. Vá para a Bíblia, leia. Você vai ver a transformação que Deus fez na vida dos apóstolos. Na vida de homens e mulheres que se abriram para essa graça. A transformação no coração de quem quer. Com Deus não tem esse negócio, eu nasci assim, sou assim, para sempre assim. Não existe transformação. Tem um início e só acaba na eternidade. É uma transformação diária. É a graça de Deus que nos perdoa e nos ajuda a consertar coisas erradas que praticamos. A graça de Deus nos perdoa, mas nos dá uma responsabilidade de consertar aquilo que nós erramos. E nós vamos ter capacitação para nós mesmos consertar aquilo que os erros que nós cometemos, de pedir perdão, de buscar uma mudança, de disciplinar a mente, disciplinar o coração, de mudar a maneira de falar, de tratar o próximo. É sim, a graça de Deus nos faz sentir perdoados e capacitados para perdoar também. Na graça, o encontro de contas acontece, mas quem paga a diferença contra o homem é aquele que disse, está consumado. Aquele que disse, está consumado, é aquele que venceu tudo isso por nós e nos dá a graça de presente, nos capacitando também a vencer as nossas lutas e tribulações. É maravilhoso ver como a palavra do Senhor destaca a misericórdia e o perdão de Deus. As pessoas que desfrutam da graça de Deus são aquelas que aprenderam a entregar tudo quanto têm ao Senhor, a confiar, a mergulhar nele. E então o Senhor Jesus, em Cristo, Ele supre cada uma de nossas necessidades, nos dando alívio, nos mudando e também nos motivando. É a graça que está disponível a você. É essa graça que é escândalo para sábios, escândalo para os gregos, escândalos para judeus que buscam sinais miraculosos, escândalos para aqueles que buscam no conhecimento tentando achar alguma resposta. Mas a resposta está em que Deus deixou a sua glória. E Ele foi de encontro com almas sedentas. Com almas dispostas a dizer, Senhor,
eu atendo o teu chamado e eu vou aos teus braços. Tome essa decisão nessa noite. Tome essa decisão e receba da graça capacitadora de Deus, que é um presente que não se compra com nada neste mundo, apenas com a sua atitude de fé, dizendo: eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Missionária Central de Maringá.